Hello, muito bem-vindo à aula 49 aqui pelo YouTube. Hoje nós falaremos sobre homophones. Caso você não saiba, são palavras com o mesmo som. Esse vai ser o assunto dessa aula. Então, nós estamos aqui, acabamos de entrar ao vivo. Só fazer um teste de som e nós daremos início às aulas, à aula. Vamos aqui, compartilhar esse link. Ok. Hoje a aula de número 49, ao vivo. Beleza. O áudio tá legal? Confirmado? Dá uma última checada aqui no áudio. Aí. Então vamos nessa. O assunto da aula de hoje é homophones, que são palavras com o mesmo som. Como assim? São palavras que têm escritas e significados diferentes, mas têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Em português nós temos, se eu não me engano, uma palavra assim que eu consigo pensar aqui agora. Daqui a pouco eu compartilho com vocês qual palavra é essa. Vou compartilhar minha tela e nós daremos início na aula neste momento. Muito bem. Como base e referência da aula de hoje, nós usaremos um site que eu gosto muito. Um dos meus sites favoritos quando se trata de conteúdo de inglês, de informações sobre o idioma. Esse site chama Grammarly. Não sei se você já viu ele. Deixa eu ver aqui se vai. Sei que o conteúdo não está aparecendo no formato que deveria. Para você? Eu queria embed the video, the thing. Muito bem, então não funcionou no formato que eu queria, mas vou usar em um outro formato então. Então o conteúdo nós estamos tendo como base aqui o site chamado Grammarly. Um site muito bom. Depois você pode pesquisar aí. Uma ótima fonte de pesquisa em inglês. E o nome desse texto é What are homophones? Vou pegar os blocos aqui diretamente do site e nós vamos usar direto da informação do site deles. Está dando para ler? Eu acredito que sim. Se não tiver, vocês me avisem aqui, por gentileza. Aí, muito bom. Muito bem. Que já dá para a gente iniciar usando o Grammarly. Então, de acordo com o Grammarly, que é o site que a gente está usando, homophones are words that are pronounced
Beleza. Então, homophones are words that are pronounced the same way, but have different meanings. Ou seja, são palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Sometimes they are spelled identically, and sometimes they aren't. Ou seja, algumas vezes podem acontecer desses homophones serem até escritos iguais. A palavra spelled é de soletrados, ou seja, tem a mesma escrita. E algumas vezes ela tem escritas diferentes dentro desse contexto. When you're learning a new language, homophones can be tricky. Essa palavrinha tricky quer dizer, pode ser meio que pegadinha ali, pode ser complicado. Então, quando você está aprendendo um novo idioma, os homophones, eles podem ser complicados de entender, podem ser complexos para compreender o que eles querem dizer. They can even be confusing if you're a primary speaker of a language, especially when you're writing. Então eles podem te confundir ainda, mesmo que você seja um primary speaker, ou seja, que o seu primeiro idioma seja o idioma que a gente está se tratando. Então, um exemplo de homophone em português, que eu ia dar no início da aula, é a palavra sede e sede. Então, se você observar bem, a palavra sede e sede, elas têm a mesma escrita, né? É isso aqui, olha. S-E-D-E. Você pode falar, eu estou com sede ou eu estou na sede da empresa. Sede, sede. Então, isso é um exemplo em português de o que é um homophone. E dependendo, ele pode confundir a gente até português sendo o nosso primeiro idioma. Read on to learn more about homophones, commonly confused homophones, and how to be a homophone pro. Então você vai aprender mais sobre os homophones que são normalmente confundidos, e como que você pode se tornar um profissional, um homophone pro. Então, dica para você se familiarizar bem com esse conceito. Comendo essa maçã, tem um ditado em inglês que é super legal. Contei para minha mãe, ela gostou muito. É assim, olha. An apple a day Cadê aqui, ó? Esse ditado quer dizer: An apple a day keeps the doctor away. Significa, uma maçã por dia mantém o médico longe de você. Ou seja, uma maçã por dia te dá uma saúde melhor. E o mais legal de tudo é o sentido por trás dessa frase, que propriamente falando não tem nada a ver com a aula, é só um parênteses mesmo, porque eu estava comendo a maçã. Quer dizer assim, uma ação pequena que você faz todo dia, ela vai te beneficiar muito. No caso da saúde, uma ação pequena, como por exemplo, comer uma maçã, pode melhorar a sua saúde. Só que o interessante é que essas pequenas ações, elas vão juntando, elas vão acumulando. Vira tipo um efeito bola de neve do bem. Então, porque você mantém a sua saúde melhor, a probabilidade de você estudar mais é maior. A probabilidade de você ter melhores relacionamentos é maior também. Porque uma coisa boa vai puxando a outra, assim como uma coisa ruim puxa a outra também. Então não tem a ver com a aula, mas an apple a day keeps the doctor away. Então voltando aqui para o homophones. Types of homophones. Not all homophones are the same.
When two words sound the same but are spelled differently and have different meanings, they're known as homonyms. Que seria, então, a ideia aqui da frase é: nem todos os homophones são iguais. Quando tem duas palavras que são idênticas, mas elas são escritas de forma diferente, elas são conhecidas como homonyms. Que seria, for example, need. They're homonyms as well as homophones. Então as palavras need têm a mesma pronúncia, mas são escritas diferentes. Então que você pode ver, olha, K-N-E-A-D and need, N-E-E-D. They're homonyms, ou seja, eles são escritos de formas diferentes e têm a mesma pronúncia. Mas eles também são homophones. Homophones é como se fosse a categoria inteira. E nós vamos ver categorias dentro dessa categoria. Por exemplo, os homonyms, que são categorias menores, de palavras que são escritas de forma diferentes, mas têm o mesmo som. E homophones can be further classified as homophones and heterographs. They're words that are spelled the same way, could be pronounced differently, and have different meanings. Ou seja, palavras que são escritas da mesma forma poderia ser pronunciada de forma diferente e tem sentidos diferentes. E essa parte aqui é um pouco estranha, porque, por exemplo, a mesma palavra, a mesma escrita, talvez até a pronúncia é igual, mas tem sentidos diferentes. Pode ser também que a pronúncia seja diferente. For example, hail as in I'll hail a taxi, and hail as and I got stuck in the hail. They're homographs, as are bowl, as in I'll tie the ray-bowl in a bowl, and bowl as I'll take a bow after you perform the song. Então são exemplos de frases que têm palavras são diferentes, mas têm a mesma pronúncia, e embora não necessariamente a mesma pronúncia, têm significados diferentes, embora sejam escritas da mesma forma. Heterographs are words that are spelled different and have different meanings, but still pronounced the same way. Então esses heterographs que a gente viu são palavras que têm a pronúncia diferente, então, peraí. Eu confundi vocês aqui agora. Dentro do homophones, nós vimos primeiro os homonyms, que são palavras escritas diferentes e têm significados diferentes. Tem também os homographs e os heterographs. Homographs, eles poderiam ser até pronunciados diferentes, ter significados diferentes, mas são escritas da mesma forma. E os heterographs são palavras que são escritas de formas diferentes, têm sentidos diferentes, mas são pronunciados do mesmo jeito, da mesma forma. Por exemplo, flower e flower are examples of heterographs. Palavras totalmente diferentes na escrita. Flower e flower. Sentido diferente e significado diferente. Escrita diferente, significado diferente, a pronúncia igual. In contrast, heteronyms are words that are spelled the same but pronounced differently and have different meanings.
An example is tear, as in he had a tear in his eye, and tear as in please tear up the paper. São o contrário, um contraste aqui dos heteronyms are words that are spelled different, spelled the same, but pronounced different and have different meanings. Então tem três categorias que nós vimos até agora. Os homonyms, que tem escrita diferente, tem o mesmo som, significado diferente. Nós temos os homographs, que são palavras que têm a mesma escrita e têm significados diferentes. E os heterographs, que são escritas diferentes, significados diferentes e a pronúncia igual. Então tá várias categorias até agora, hein? Em contrast, então aqui em contraste ao que a gente está falando, esses heteronym, esse aqui é o que a gente viu agora, foi mal. Next. And then there are oronyms, a category of phrases that is sometimes grouped with homophones. Like homophones, oronyms sound the same, but they have different meanings. And they don't always sound identical. Então são frases que têm o mesmo som. Por exemplo, world peace and world peace are examples of oronyms. There is also a category known as pseudo-homophones. These are pairs of words that sound identical, but one of the words is not an actual recognized word. Ou seja, seria um pseudo-homophone quando tem o mesmo som, mas uma das palavras nem é reconhecido como palavra. Um exemplo aqui seria grown and grown. E aí esse grown é uma forma obsoleta, is an obsolete form of grown. Pseudo-homophones are more esoteric, as they're typically used in lexical decisions tasks to measure how quickly a study participant recognizes a word during psychology and psycholinguistic studies. And xenophones are words that sound almost but not quite the same and have different meanings. Assure, ensure, and insure are xenophones, for example. Então, esses xenophones são palavras que têm um som parecido, mas não é um som idêntico, não. E tem significados diferentes. Muito bem. Agora, a próxima categoria aqui do texto vai começar a ficar mais interessante, vai ter mais exemplos reais. Agora nós vamos ver alguns comuns, alguns homophones que são bem comuns e normalmente confundidos. E depois nós vamos ver uma lista desses homophones. Alright. Então, se você ficou até aqui na aula, você está pronto para assistir a parte mais interessante da aula. Isso aqui de heading 1. Okay. Alright. Commonly confused homophones. Então, homophones que são normalmente confundidos. Because they sound the same, it can be easy to get homophones mixed up and use them wrongly. And use the wrong one in your writing.
Below are a few of the most commonly confused homophones in English. Então, aqui embaixo nós temos alguns exemplos dos mais comuns confundidos homophones in English. Por exemplo, then. Then is an adverb used to describe where something fits into a series of events. Ou seja, then é usado para descrever normalmente posição de alguma coisa. Por exemplo, we ate dinner, then we went mini golfing. We ate dinner seria nós jantamos, nós comemos janta. Then we went mini golfing. Seria assim, então, depois we went mini golfing. Then is a conjunction or preposition used to compare two things. Então, esse segundo then, com a, é usado para fazer comparação entre duas coisas. For example, my dog is bigger than his dog. Então, meu cachorro é maior do que o cachorro dele. Bigger than. Eles perguntar, mas como é que eu vou saber qual que é qual? O contexto. Então, quando você estiver falando, é mais tranquilo. Quando você estiver escrevendo ou lendo, tem que dar mais atenção ao contexto, por assim dizer, do que propriamente a palavra. Um outro homophone que é bem comum, bem popular, faz uma diferença enorme você entender, é o to. Então, se você falar to de para, to de também e to de número, todos são to. These are commonly confused English homophones. 3 commonly confused English homophones are to. Então, primeiro, to is a preposition, infinite maker, or an adverb that indicates movement or that the verb being used is in the infinite form. They went to the mall. Então, eles foram ao shopping. They went to the mall. I'd like to order pizza. Então, gostaria de fazer um pedido, de pedir uma pizza. O to, com 2 os, é um adverb and can indicate that something is excessive or that something is happening in addition to another thing. Então, o to significa também esse segundo, to. E também ele pode ser um amplificador, ele pode aumentar alguma coisa, como se fosse o very ou so. Por exemplo, the music was way too loud. Way too seria assim, demais, tá alto demais. Way too loud. Second, my sister watched. My sister wanted some candy too. Acho que eu tô meio longe aqui para ler. My sister wanted some candy too. Terceiro ponto, a palavra to is the number that falls between 1 and 3. So I brought my sister two packs of gummy worms. Muito bem. Então as palavras to, todas têm significados diferentes, escritas diferentes, mas a pronúncia é a mesma, é idêntica. Alright. Então vamos lá. A próxima palavra que nós vamos ver é there e there. Você olha, não faz muito sentido, né? There, T-H-E-R-E.
There, Their, e there, They''re. It doesn't make sense. Por que as três têm a mesma pronúncia? Three other commonly confused words are there, and there. There, o primeiro, is an adverb that describes a location or position. Então, there vai descrever como se fosse um ali, lá, there. I'm excited to visit New York again, as I haven't been there in almost a year. Number 2. There is a possessive pronoun. The students voted for Disney World as their graduation trip. Então, there seria no caso de deles, a graduação deles. Their graduation. Next, there is a contraction of the words they plus are. The park is overrun with ducks. They're everywhere. Então, there, nesse caso aqui, é o mesmo que they are. Então, they are everywhere. Que seria assim, eles estão por todo lado. E aí fica com o som de there. They're everywhere. They're everywhere. Muito bom. Next, we have the word your and you are, or your, com a contração. Your is a pronoun that shows possession. I've never been to your house. Your is a contraction of the words you and are. You're invited to my birthday party next week. Então, de você está convidado para minha festa de aniversário semana que vem. Não é um fato, é só o exemplo aqui. Mas se tivesse, você estaria também. Então, you're invited to my birthday party next week. You are. You're. You're invited. You're invited. Tem o mesmo som. Your, de seu. You are, fazendo o som de your. De você está ou você é. No caso do exemplo que nós vimos. Até então tá fazendo sentido aí? Tá dando para entender legal a mensagem? Como é que tá? Aí, então conferir no chat. Ninguém falou nada, então, porque tá dando para entender, eu acho. Então, more of the most common English homophones. Então, agora nós vamos ver alguns dos mais comuns ainda. English homophones. Então, aqui nós temos as palavras by, de por, ou o meio pelo qual alguém faz algo. Por exemplo, I go by bus. Assim, eu vou de ônibus. I go by bus. E aqui está até faltando um, olha, a palavra bye, de tchau. Vou até adicionar aqui como também funcionaria. Por exemplo,
I I'll go my bike to buy an apple. So buy, I'll go buy bike to buy an apple. Então aqui a gente olhou buy, tudo na mesma frase. Número 2 tem affect, effect, e bem próximo. Então uma é de efeito e a outra é de afetar. Affect, effect. Também temos as palavras weather, weather. Mesmo som. Dessas aqui, a mais comum que vocês vão ver aí, provavelmente, é o weather, de tempo. Então, por exemplo, olhou lá no jornal, tem o weather, que é aquele horário do tempo ali. Principal and principal. Então, principal de beginning, de início ali, e principal, isso aqui é interessante. Olha. A palavra principal, ela fala sobre o diretor de uma escola, ele é chamado de principal. Embora na ideia ali da palavra possa ser encontrado o sentido de algo principal, em inglês, se você quiser falar que algo é o principal, use a palavra main. Então, por exemplo, this is the main thing. Main thing. Break and break, igual também. Waste and waste. Então, olha que interessante, a pronúncia, a escrita não tem nada a ver, olha. W-A-I-S-T. W-A-S-T. Waste and waste. Week and week, que é de semana e de fraco. Semana e fraco. Então não tem aqui o outro exemplo que eu vou usar, então vou escrever. Olha. Palavra meet, de encontrar, tem o mesmo som da palavra meat, de carne. Meet. Compliment and complement. Então, uma é de elogiar e a outra é de completar algo, de adicionar, de agregar algo, alguma condição ali. Compliment and complement. Discreet. Bail and bail. Bear and bear. Essa daqui é legal. A palavra bear, de urso, tem a mesma pronúncia da palavra bear, de uma ideia de... Inclusive, a própria palavra aqui para urso, olha, ela significa também gerar. Bear. Então, elas têm esse sentido, de gerar algo. Bear. Bear. Muito bom. Bear de urso e bear de gerar. E a outra aqui, bare, é no sentido de não ter nada cobrindo. Por exemplo, barefoot é descalço. Barefoot é sem um calçado. Bare. Também as palavras hear, de aqui, hear, de ouvir. Um exemplo aqui, ó. Essas duas palavras são bem populares. Poderia falar, por exemplo, can you hear it? Here? Can you hear it here? Can you hear it here? De você pode ouvir isso aqui, daqui? Can you hear it here? Very good. Illicit and illicit.
Sight, sight, sight. 3 palavras com o mesmo som. We also got the words lead, lead, lead. I feel like this one is lead, this one is lead. It's kind of weird. Lead. Lead. Okay. Lead, lead. We also got the words carrot, carrot, carrot. Dessas aqui a mais comum é a palavra cenoura, carrot. And the words bark and bark, which are, they have the same spelling, the same words, same pronunciation, different meanings. The word be and be, like verb to be and be de abelha. And the words hoe and hoe. Hoe de inteiro. E hoe de buraco. And the word seal and seal. So many words, right? Isso aqui é só uma lista, então não são todas as palavras que seguem nessa categoria de homophones. Alright. Dando continuidade no texto, ele vai explicar, o site do Grammarly vai explicar why do languages have homophones? Seria assim, por que existe isso? Por que os idiomas têm esse tal de homophone na estrutura ali da fala, na estrutura do idioma? Isso é muito interessante porque ajuda a gente, uma vez que a gente entende por que existe, só ajuda a gente em algum aspecto sobre a usabilidade dessas palavras. E aqui fala que there are a few different reasons why languages have homophones. Some languages have significantly fewer phonetic syllables than others, and this limited syllable set makes homophones almost inevitable. Chinese is one such family of languages, and with Chinese dialects, emphasis on context, homophones play an important role in communication and understanding. Então, no chinês, por exemplo, fala que os homophones são muito comuns pela quantidade de sons disponíveis no idioma.
In other languages, such as English, homophones largely stem from words pronunciations changing over time. Então, em idiomas tipo o inglês, os homophones eles surgem pelo meio da pronúncia que vai sendo adaptada ali, sendo mudada com o passar do tempo. All languages evolve as people migrate, mesh with new cultures, develop new technology and need new needs, and integrate new languages with their own. Languages evolve into distinct regional dialects as well, and sometimes words that are homophones in one dialect aren't homophones in another. One example of this in US English are the words marry and marry and marry. Some parts of the US, these three words sound the same, and in others, they have distinct pronunciation. Many of today's homophones didn't start out as homophones. One example of English homophones that were initially pronounced differently is night and night. The word night was spelled CNIHT. In Old English, and it was related to the Dutch word knetch, both of which pronounce the letter k at the beginning of the word. Night, on the other hand, evolved from Old English neat and nat. Following the Norman invasion in English shift away from its Germanic roots, the pronounced K sound began to drift away, leaving us with a silent letter at the beginning of the word night. Other words like nut, knife, and knit followed similar progression as English evolved from a strictly Germanic language to one with significant Latin influences. Ok. Então, o texto fala que a ideia dos homophones, de onde que isso vem parar, alguns idiomas realmente precisam desses homophones porque os sons são limitados, e outros, como o inglês, por exemplo, essa alteração do som ela foi sendo gerada com o passar dos anos. E aqui ele dá o exemplo da palavra night, que é night de noite e knight de cavaleiro. What else? Alright, I stay. E aí a terceira pergunta fala: How are homophones used? Então, como é que eles são usados, esse tal dos homophones? Nearly every language has homophones. Então, quase todo idioma tem homophone. Eu dei um exemplo aqui no português porque eu não lembrava mais. Falei sobre a palavra sede e sede. From language to language and how they work as their cultural significance varies in harmony in many languages. Homophones are a key part of puns, and other types of wordplay. Here's an example. What do you call a piece of wood that has nothing to do? Board. Get it? The piece of wood is a board, and because it has nothing to do, it's bored. Okay, so what do you call a piece of wood
that has nothing to do. Seria assim, como que você chama um pedaço de madeira que não tem nada para fazer? Board. Um board poderia ser uma tábua. Ou pode ser alguma coisa chata se é escrito desse jeito. Board. Uhum. The joke isn't so funny written out like this, but seria assim, a piada não é tão engraçada assim escrita. But it at least gamers are grown when spoken aloud. And the very things that makes it amusing and the trip that makes it okay. And the very thing that makes it amusing is the thing that makes it and similar jokes though for new language learners, the homophones. Beyond grasping humor, homophones can make it difficult for multilingual speakers to grasp nuance when speaking, listening, and writing. If you're having a conversation or reading text in a new language and a word sound out of place, it might be a homophone. And the speaker or sender to clarify the word or take a moment to look it up. Mastering a new language's homophone can be a lengthy, complicated process, but it is a key part of the process, key part of developing true fluency in a new language. All right. Nós finalizamos o texto. Alright. Então, os homophones têm essa categoria de ter ou a escrita igual e a pronúncia diferente, sentido diferente, ou a pronúncia e a escrita diferente, ou a pronúncia diferente e escrita igual. Isso aí. Então tem essas categorias. E o porquê que é importante você saber isso? Não necessariamente porque você vai decorar ou vai saber tudo amanhã e vai estar usando, mas porque quando você entende como o idioma funciona, é bem mais provável que você vá conseguir utilizar ele de uma forma boa. Então, uma vez que você entende que o inglês funciona assim, se você vê algum homophone em alguma frase, você não vai tentar criar uma outra pronúncia para aquela palavra. Você consegue se adaptar bem a essas variações sonoras que o inglês tem por meio de situações como um homophone, por exemplo. Alright? Então, mesmo que você não vá usar todas essas palavras ou os homophones, você precisa de saber como que eles funcionam para eles te ajudarem na hora da comunicação. Então, não tente reinventar uma pronúncia para uma palavra que já tem uma pronúncia que é igual de uma outra. Só repita a mesma pronúncia. Isso é excelente ressaltar para essa aula de hoje. Alright. And for us to practice. Então, nosso exercício prático da aula de hoje. Trabalhar com esse texto sobre homophones é uma ótima dica para você rever esse conteúdo e fixar ele mais. Alright. Então, nosso exercício prático vai ser de praticar com o conteúdo aprendido. Read the text. Vocês releem o texto. And write sentences with the words you learned about your day. E aí? Yes.
This. Alright. Escreva frases relacionadas ao seu dia a dia. Frases com os homophones. Alright. Very good. E esse é o conteúdo dessa aula, onde nós analisamos e entendemos o que são os homophones, como que eles funcionam, como que você pode usar ele para melhorar a sua comunicação. Muito obrigado a você que assistiu essa aula até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Thank you so much, and I'll see you in the next one. Bye bye.